Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um curso da nossa igreja Essência do Amor para os nossos membros e para todas as pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus, queridos. E nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre a Bíblia, sobre Deus. No mês passado, melhor dizendo, foi ao ar o nosso curso sobre a Santíssima Trindade e nós vamos dar continuidade a esse curso. Quero fortalecer, meus queridos, que qualquer dúvida que você ficar, você pode me procurar presencialmente ali na nossa igreja, a Essência do Amor, e você vai ter a oportunidade de nós conversarmos pessoalmente e juntos nós aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor, queridos. Amados, nós precisamos aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Tantas coisas buscam um local de privilégio, né, dentro da nossa mente, do nosso coração. E perceba que muitas dessas coisas que buscam esse local central em nossas vidas, quando conseguem, elas inevitavelmente começam a trazer preocupação e ansiedade para dentro do nosso coração. Agora, quando você se propõe, se dedica a conhecer mais do Senhor, não é preocupação, não é ansiedade, não é medo, nem angústia, nem ira que vai ficar dentro do seu coração, mas é justamente a presença do nosso Deus. E essa é a nossa proposta. Esse aqui não é um curso para nós ficarmos debatendo simplesmente sobre ideias, né, dentro do cristianismo, mas para, em uma vez, conhecendo mais da palavra do Senhor, do que a palavra de Deus fala, nós possamos ter um relacionamento mais profundo com Ele. Queridos, se tudo aquilo que a gente está fazendo aqui no nosso curso estiver dando um pouco mais de conhecimento intelectual para você, mas esse conhecimento intelectual não está sendo transformado em relacionamento, eu sinto muito, você não está aprendendo como deveria. Ao final desse curso, você não vai receber um diploma que você vai poder apresentar em alguma instituição e você vai poder, sei lá, dar aula ou ser reconhecido por algo. Não, queridos, esse ensinamento aqui, esse aprofundamento, é justamente para que a gente possa se relacionar com Deus. Nós termos experiências verdadeiras com o nosso Pai Celestial, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o doce e maravilhoso Espírito Santo de Deus. Eu espero que com mais esse estudo você possa dar mais um passinho dentro do crescimento e aprofundamento da palavra do Senhor e no seu relacionamento com Ele. Veja, nós falamos sobre a Bíblia, porque a Bíblia é o que nos revela, né? A palavra revelada do Senhor para as nossas vidas, de Deus para as nossas vidas. Falamos um pouquinho sobre a revelação geral e tudo mais, mas a palavra de Deus é essa palavra que foi revelada, né, de maneira específica dele, né, por ele, para nossas vidas. Então a primeira coisa é falar sobre a Bíblia, entender um pouquinho sobre a sua constituição e tudo mais. Depois nós falamos sobre Deus. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre Deus. Então nós começamos ali falando um pouquinho sobre Deus, conhecendo um pouquinho. Depois de falar sobre Deus, nós falamos sobre a Santíssima Trindade, porque Deus, ele é um em essência e três, né, em pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E agora, dando essa continuidade a esse estudo, eu quero falar um pouquinho sobre cada pessoa da Santíssima Trindade. Falar um pouquinho, e que esse pouquinho possa, com a ajuda do Espírito Santo, trazer vida para o seu coração, trazer uma profundidade maior. E sabe uma coisa também, querido? Trazer um pouco mais de segurança para você. Quanto mais você conhece Deus, mais o chão, o fundamento que é Deus, que está nos segurando, mais ele se torna real em nossas vidas. Ah, queridos, não deixe a sua mente, seu coração correndo neste mundo cheio de ilusão, nesse mundo materialista, passageiro, efêmero, tudo vai ficar aqui. Conecte-se ao eterno, aonde nosso Deus está, e você vai perceber que os seus dias vão ser muito mais leves, os seus dias vão ser com pensamentos muito mais poderosos. Você já pensou, em vez de você ficar pensando em como você vai pagar as suas contas, o que vai acontecer no mês que vem, o que vai acontecer
amanhã as guerras pelo mundo, você ficar pensando sobre, olha, o Deus Pai, sobre o Senhor Jesus. Nossa, mas como, né, como que essa questão da Trindade, e você ficar realmente pensando sobre isso, o quanto de qualidade de vida, queridos, você não vai ganhar. E é essa a proposta. Em vez de pensar naquilo que é passageiro, pensa naquilo que é eterno, queridos. E isso vai trazer ao seu coração muito mais paz, vai trazer muito mais alegria à sua vida, porque nós somos moldados por aquilo que nós pensamos. A própria Bíblia fala isso, né? Assim como o homem pensa, ele é, né? E nós precisamos colocar dentro da nossa mente tudo que vem de Deus. Lá também, Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala tudo aquilo que for bom, verdadeiro, né? Nós devemos pensar. E pensar sobre Deus é justamente algo maravilhoso, não no sentido intelectual apenas, mas buscando realmente um contato maior e poderoso com Ele. Pois bem, vamos ao nosso estudo então. O Deus Pai. Pai nosso que estás nos céus, Mateus capítulo 6, versículo 9a. É assim que Jesus começa aquela que será a oração modelo mais conhecida em todo o cristianismo. E eu acredito que mais conhecida em todo o mundo. Eu sinceramente não conheço, né, uma outra oração de uma outra grande religião que seja tão conhecida quanto o Pai Nosso, né? O Pai Nosso que estás nos céus. Ele, sem maiores explicações, define o Deus Pai, seu Pai, e por seu sacrifício, por meio de adoção, nosso Pai também. Mas quem é essa pessoa a qual atribuímos o nome de Deus Pai? Já vimos em nosso estudo anterior que Deus é um em essência e três em pessoas. Deus Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Sabemos também que é Deus quem se revela para nós. E a primeira pessoa da Santíssima Trindade escolheu se revelar a nós plenamente por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. E Jesus o apresentou a nós como Pai. O que isso significa? E mais, o que significa dizer que ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade? Queridos, ninguém nunca viu o Pai, mas a própria palavra fala que o seu Filho, ele escolheu revelar. E o Senhor Jesus, ele vem trazendo para nós quem é o Pai, né? O nosso Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então aquilo que ele fala é justamente quem o Pai é, e ele revela isso para as nossas vidas. É em cima da revelação dele que nós vamos desenvolver esse nosso estudo. E a nossa proposta é justamente falar sobre o fato dele ser o Pai, né, o Deus Pai, e também ser a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Em primeiro lugar, vamos entender o que significa dizer que Deus Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Deus é a primeira pessoa da Santíssima Trindade no sentido de ser o princípio, afirma São Tomás de Aquino em seu tratado de Del Uno. O Filho é gerado pelo Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, como vimos na explicação de Santo Tomás de Aquino quando estudamos a Santíssima Trindade. Segue esse link que eu achei que é muito boa essa explicação, pelo menos para mim, me ajudou bastante a entender um pouco mais sobre a Santíssima Trindade. Sendo assim, o Pai é o princípio, por isso é a primeira pessoa. Mas princípio tem algumas definições. Usamos a palavra princípio no sentido de causa. Quando algo é causa de um efeito, dizemos ser o princípio. Mas não é nesse sentido, pois o Pai não é a causa da existência do Filho ou do Espírito Santo. Princípio também significa aquele que vem primeiro. E isso também não se aplica à Trindade Santa, pois nenhum deles vem depois do outro. Não existe neles anterior ou posterior. Um princípio também supõe um principiado, mas o Filho não é criado pelo Pai. O significado usado para chamar Deus Pai de princípio na Trindade Santa é o da procedência, onde o Filho é gerado do Pai e o Espírito é procedente do Pai e do Filho. Um exemplo que não é dos melhores é o ponto em relação à linha. Ele não é maior ou menor,
Também não é a causa externa, nem vem antes ou depois, pois a linha é uma sucessão de pontos, mas em ordem de origem vem como princípio. Sendo assim, como diz Santo Agostinho, o Pai é a origem de toda a divindade, por isso ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então, é o que eu estou dizendo aqui, né? Trazendo para nós esse exemplo de como a gente olha para uma reta, por exemplo, né? Uma reta, ela é, como você está vendo aí, uma sucessão de pontos. Mas um ponto não é a causa do outro, um ponto não é melhor ou maior do que o outro. Simplesmente, esse ponto, queridos, esse primeiro ponto, ele é o ponto de origem que vai dar início à reta. Não é das melhores figuras, né? Porque é muito difícil você falar sobre o divino, mas isso aqui traz uma forma da gente compreender o que significa dizer que o Pai ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, ele é a origem, né? Não é maior, não é menor, mas ele é a origem, assim como o ponto ele é a origem de uma reta, e uma reta ela é uma sucessão de pontos também. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade também no sentido de não ser gerado, nem proceder de nada ou ninguém. Como vimos no estudo da Santíssima Trindade, Jesus, o Verbo de Deus, é gerado eternamente pelo Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Já o Pai de ninguém é gerado e não procede de ninguém também. Ele é, como diz Tomás de Aquino, ingênito, ou seja, não gerado, e inascível, impossível de nascer. Mesmo tendo a mesma substância do Filho e do Espírito Santo, ele, em relação ao Filho e ao Espírito Santo, é não gerado. O não ser gerado é uma propriedade dele, o Pai. Agora que já sabemos o porquê o Deus Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, podemos ver o porquê o nome que o define é Pai. Então, queridos, nós sabemos um pouco o porquê o Pai ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. É o fato dele ser a origem, assim como o ponto é a origem de uma linha, não maior, nem menor, nem a causa, mas é a origem, né? Porque uma reta é uma sucessão de pontos. Ele também não é gerado e nem procede de nenhum outro. Ele é ingerado, né? Como a gente viu lá anteriormente. Ele é ingênito, melhor dizendo, não gerado. Ele é inascível, impossível de nascer. Então, por isso, começa com ele, por ele ter esse começo, essa origem, é justamente que ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Agora vamos entender um pouquinho por que a definição de Pai, por que é Pai. O conceito de Pai é estranha a outras religiões e a ideia de adoção dos cristãos como filhos de Deus é impensada por outras religiões. Ela é exclusiva do cristianismo. Todas as demais religiões do passado e de hoje sempre olham para Deus como um ser distante, que deve ser agradado através de rituais para não se enfurecer com os homens e também através de rituais devem ser manipulados para dar ao homem o que ele precisa. Sempre dentro de uma relação de medo e de realizar um negócio frio e mecânico que os deuses das outras religiões são colocados. Não existe para as demais religiões onde a dimensão onde Deus está, toca a dimensão onde o homem está. Então, para as outras religiões não existe essa dimensão onde Deus está, ter a oportunidade de tocar essa dimensão onde o homem está. Cada uma está separada, olha só. Elas estão separadas. É Deus das demais religiões em uma dimensão e o homem em outra. Já o Deus cristão, como estudamos, nos dá a sua revelação plena através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ele é quem faz a fusão plena dessas dimensões, tirando Deus da dimensão distante em que vivia, mesmo no meio do povo judeu, para nos levar a um relacionamento familiar, onde podemos chamar de Pai. Mas a explicação do porquê o chamamos de Pai é ainda maior. Deus Pai é o nome próprio da primeira pessoa da Santíssima Trindade, pois diferente de nós,
pais, onde o nome pai implica em uma relação, na Trindade, essa relação é o próprio ser subsistente. E pai é o nome que melhor o distingue das outras pessoas da Santíssima Trindade. Ainda, o pai gera o filho, sendo assim como ele gera o filho e o filho é gerado eternamente, ele é o pai, em sua relação com Jesus, o Verbo. É onde a noção de pai e filho aparecem plenas. Quando olhamos para a criação, ele é o pai criador, sendo que estabelece um relacionamento com a coisa criada, sendo o pai da coisa criada. E ainda, por exemplo, Hipócrates é considerado o pai da medicina. Então, queridos, falar sobre o Deus o Pai, esse nome, né, Deus Pai, é o nome próprio da primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque diferente de nós, né, eu sou o pai, tenho meus filhos, e eu só sou pai por causa de uma relação com os meus filhos que eu tenho, mas antes de ser pai, eu tenho outras relações também, né? Então o nome pai não pode ser o meu nome próprio, mas na primeira pessoa da Santíssima Trindade pode. Por quê? Porque ele ser o Deus Pai ele é o Deus Pai justamente porque é ele que gera o Filho eternamente, como nós acabamos de ver aqui. E ainda assim ele tem outros nomes, ele tem outras características também, porque além de ser o Pai que gera o Filho eternamente, que é onde esse desenvolvimento aparece mais pleno, ele também é o Pai criador, e também ele é o Pai, né, como tem um exemplo aqui, né, da coisa criada, ele é o Pai da coisa criada, por exemplo, Hipócrates é considerado o pai da medicina. Nesse sentido, aquele que desenvolveu também recebe o nome do Pai. E todas essas características, elas estão justamente nessa primeira pessoa da Santíssima Trindade. E finalmente, ele é o Pai que Jesus veio apresentar àqueles a quem iria salvar através de seu sacrifício, adotando-os através de si mesmo a família de Deus. Por isso, como filhos adotivos, podemos o chamar de Pai. Aqui existem alguns versículos que nos traz essa verdade que o Senhor Jesus veio nos revelar. Lá em João 10:30 ele fala, né? Eu e o Pai somos um. E também Lucas 23:46. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Ainda outro versículo. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Malaquias 2:10. Então aqui estão alguns versículos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a partir da revelação do nosso Senhor Jesus, que mostra que Pai é o nome próprio da primeira pessoa da Santíssima Trindade, meus queridos, tá? O povo de Israel via Deus, né, como um pai, porque ele era o pai da nação de Israel. Então eles viam dessa forma, e isso caracteriza como pai, tá? Então aqui nós vamos olhar um pouquinho Deus Pai no Antigo Testamento. A paternidade de Deus é vista no Antigo Testamento principalmente no relacionamento com a nação de Israel. No entanto, é possível ver também sua paternidade na criação da humanidade, quando em Gênesis 1:26 ele cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mais à frente, em Gênesis 1:28 e 31, fica claro que Deus quer ter um relacionamento pessoal com o homem, que é manifesto na comunicação entre Deus e o primeiro casal. Já em Gênesis 3, encontramos Deus caminhando no jardim para encontrar Adão e Eva, o que parecia ser algo habitual para ele. Então Adão e Eva se escondem, rompendo aquela rotina em que encontravam a Deus. Sendo assim, percebemos que o normal para o primeiro casal era a comunhão com Deus, quebrada por causa do pecado deles. Mesmo com o pecado que traz a morte ao primeiro casal e como consequência a toda a humanidade,
Vemos ainda Deus tratando com filhos, onde sua promessa de redenção em Gênesis 3 e 15 e o castigo imposto visam a correção e redenção, mas não a destruição. Então, em todas as interações que Deus ele vai fazendo no Antigo Testamento, ele vai mostrando as qualidades deste nome próprio que ele leva, né? Que é Deus Pai. Então, ele vai se relacionando com os seus filhos, né? Com a sua criação, desta forma, com a nação de Israel, desta forma, como realmente um pai, tá, queridos? A primeira menção clara da paternidade de Deus aparece na Bíblia em relação a Israel, quando em Êxodo, capítulo 4, versículo 22 e 23, Deus envia Moisés para dar uma ordem a Faraó que deixasse ir seu filho, seu primogênito, para que o sirva. E Moisés, em seu cântico, relembrou essa paternidade declarada por Deus a seu povo. Deuteronômio 32 e 6. Não é ele teu pai? A paternidade de Deus aparece também nos profetas, apontando também para a redenção do povo de Israel. Aqui tem alguns versículos. E para o castigo, como correção que ele envia ao seu povo, com a intenção de ter de volta ao seu coração. Aqui também tem alguns versículos que falam sobre esse castigo. Perceba que eu estou trazendo para você o relacionamento, né? O relacionamento de Deus com o povo de Israel, com a sua criação, e depois revelado por Jesus, sempre tem essa característica deste nome próprio da primeira pessoa da Santíssima Trindade, que é Pai. Ele é o Deus Pai. Além do povo de Israel, Deus também Deus Pai também é usado para Davi, está lá em Salmos 89, 26 e 27, mas demonstrando a promessa que Deus havia feito a ele, de que o Messias viria de sua descendência, Salmo 89, 29. E no próprio livro de Salmos, a paternidade de Deus é apontada com mais clareza ainda para o Messias que viria, está lá em Salmos número 2, os versos 7 a 12. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então aqui, queridos, o Senhor está trazendo através da revelação a Davi sobre justamente essa geração eterna que acontece entre o Pai e o Filho, dentro da Trindade Santa. E aqui ainda continuamos, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, agora no Novo Testamento, melhor dizendo, no Novo Testamento chega a revelação plena de Deus Pai em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Jesus apresenta o Pai como um Pai pessoal dele, está lá em Mateus 26 e 39. E a partir dele, e para quem está nele, também o Pai passa a ser Pai pessoal desse indivíduo. Está lá em Mateus 6, 9, a partinha A. E, indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, em todos esses versículos, a gente vê claramente a relação de Jesus, que veio para revelar o Pai, justamente dentro dessa relação filial e paternal, né, com o Pai. Ele justamente fala com o Pai como o Pai sendo o seu Pai pessoal. E ele vai tratando assim, vai comunicando ao nosso coração de que o Deus, a primeira pessoa da Santíssima Trindade é um Pai. E aí, além de ser um pai em relação à criação, em relação à escolha, no caso de Israel, né, que ele escolheu Israel, é também um pai pessoal. Por isso que Jesus é a plenitude de Deus, né? Ele é a revelação 100% da Santíssima Trindade, né, do Deus Pai. A paternidade do Deus Pai em relação a Jesus é declarada por Deus Pai no batismo de Jesus, Lucas 3 e 22.
Nessa declaração fica claro a distinção das pessoas do pai e do filho. Ou seja, eles não são a mesma pessoa. Um é o pai e outro é o filho. É muito importante, porque isso reforça a ideia da Santíssima Trindade. E na oração sacerdotal de Jesus, ele também identifica a sua filiação com o Pai, mesmo antes de ter vindo a essa terra. Está lá em João 17,5. Então Jesus, ele não tem Deus como Pai só porque ele nasceu nessa terra, mas ele deixa claro que ele, antes de vir a essa terra, ainda quando estava ali na eternidade com o Pai, ele já tinha essa relação de pai e de filho. A filiação de Jesus e o Pai foi evidenciada também pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo toma a vida de Pedro e ele declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Então aqui, além da declaração de Jesus, declaração do próprio Pai, né, na hora do batismo e também ali na transfiguração a gente também vê a declaração do Pai. Agora nós vemos também a declaração de Pedro, que ele é inspirado pelo Espírito Santo. Então podemos dizer que é a declaração do Espírito Santo em relação a essa paternidade. Jesus sempre teve essa certeza de que Deus Pai era seu Pai. Mesmo quando criança, quando tinha 12 anos de idade, no episódio do templo, onde seus pais o perderam, e quando foram buscá-lo, ele estava no templo e dá a seguinte explicação à sua mãe. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Na história da redenção, podemos ver que o plano da redenção não é somente a expressão do amor de Deus pelo mundo, João 3,16, mas também a expressão do amor do Pai pelo Filho, pois mostra que eles estão plenamente de acordo sobre o plano da redenção, João 10:18. Se no Antigo Testamento temos a indicação de que Deus, Pai, é Pai de toda a humanidade, no decorrer da história, nem todos serão filhos do Pai Celestial. E quando Jesus vem, ele deixa isso claro, que nem todos são filhos de Deus. João 8:42-44. Quando Jesus expõe abertamente que os fariseus não eram filhos de Deus, mas sim filhos do diabo. E a partir de Jesus, todo o Novo Testamento traz esse ensinamento sobre Deus como nosso Pai. Filhos que são filhos por adoção em Cristo Jesus, nosso Senhor, e que têm o Espírito Santo, Romanos 8, do 14 ao 17, onde Paulo deixa claro que aqueles que têm o Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Então, todos são filhos de Deus no sentido de ele ser o Pai Criador, mas nem todos são filhos de Deus no sentido do relacionamento com Jesus, no sentido de fazerem as mesmas obras que o Pai desenvolve. Quando se trata de escolha, nós percebemos, por exemplo, que os próprios fariseus, eles tinham como pai deles, né, o diabo, como Jesus fala aqui, no sentido da escolha que eles fizeram e não queriam a paternidade de Deus sobre a vida deles. Então, eu queria deixar uma aplicação prática aqui para nós. O Deus que se revela na Escritura e é adorado pelos cristãos é amoroso, pessoal e todo-poderoso. Desde o começo da humanidade em Gênesis, ele já mostra as características de um pai que está cuidando de seus filhos, como estudamos. Então em Jesus temos a plena revelação daquilo que já se mostrava para nós, onde Deus se apresenta através de Jesus, a perfeita revelação de Deus como nosso Pai. Isso é algo que nenhuma outra religião, antes ou depois do cristianismo, tem. A proximidade, a familiaridade, o cuidado, o amor, o poder, o socorro e tudo o que as características de um pai tem, estão plenamente no nosso Pai Celestial em toda a perfeição. Tendo essa doutrina como verdade que regula nossas vidas, nós temos a base de nossa conduta cristã. Devemos viver totalmente como filhos, pois Deus é totalmente nosso Pai. Vivemos como Jesus para cumprir sua vontade e glorificá-lo em tudo. A base para as nossas orações cristãs. Quando oramos, estamos falando com o nosso Pai. Sendo assim, nossas orações não podem ser mecânicas e impessoais.
Nossas orações devem ser livres e ousadas, como um filho que conversa com seu pai naturalmente, tanto amando, reverenciando, agradecendo, obedecendo e pedindo tudo o que precisamos, deixando que ele decida o que é melhor para nós, ainda, colocando sobre ele toda a nossa confiança e descanso. Tendo essa doutrina como verdade que regula nossas vidas, também temos viver em total confiança em todas as áreas de minha vida, pois meu Pai supre todas as minhas necessidades. Viver assim é viver com clareza de pertencer à família de Deus e ser seu filho adotivo por meio de Jesus Cristo. E como um pai perfeito, ele cuida de todas as necessidades de seus filhos. Por último, precisamos aplicar essa verdade em nossas vidas para viver a plenitude de seu amor. Não só na certeza de que fomos perdoados, mas adotados na família de Deus, como resultado maravilhoso de sua graça. E é o próprio Espírito que nos dá testemunho de que somos filhos aceitos e amados do nosso Pai Celestial. Então, queridos, o fato de nós termos a primeira pessoa da Santíssima Trindade como nosso Pai, e esse nome Pai ser o nome próprio dele, porque é o nome que melhor o define em todas as suas propriedades e relacionamentos e qualidades que ele tem, relacionamento conosco, né, com o ser criado, com toda a sua criação, também depois com o povo de Israel, aonde ele vai já selecionando essas pessoas para que essas possam chamá-lo de Pai de uma maneira mais próxima, até chegar em Jesus Cristo, que é a revelação perfeita do Pai, tornando ele não um Deus distante, mas alguém que é pessoal, que se importa pessoalmente com a nossa vida. Se nós fortalecermos essa verdade dentro do nosso coração, nós vamos andar em confiança diante de Deus. Nós vamos ter o sentimento de pertencimento à sua família, porque ele não é alguém que não tem um contato familiar conosco, apenas um Deus grandioso, onde ele está lá apenas para nos julgar. Não, ele é um Pai amoroso e nós precisamos responder a este amor que ele colocou dentro de nós, né, como diz ali em Romanos, pelo Santo Espírito que nos foi dado. É dentro dessa sintonia que já existe plenamente entre o Pai e o Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que precisa também existir entre nós e o nosso Pai Celestial. É com esse carinho que nós devemos tratá-lo, que nós devemos chamá-lo, em que nós devemos descansar no seu controle. Então, ter Deus, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, como Deus Pai, essa palavra Pai, quando ela é tomada na sua totalidade positiva, você vai perceber que esse Pai, ele vai justamente desenvolver, né, arcar, né, com todas as nossas necessidades. Ele vai nos ajudar sempre, ele vai estar sempre ao nosso lado, porque essa é a característica, né, de ser Pai, tá? E essa é a força que o nosso coração precisa para que a gente possa andar justamente nesse mundo sem sentir que estamos sozinhos, né? Porque Deus, ele se coloca como nosso Pai, e nós devemos em Jesus Cristo nos colocar e andar e viver como seus filhos. Espero que tenha ajudado vocês a desenvolverem, né, um pouco mais desse relacionamento com o Senhor. Qualquer dúvida, como eu disse, eu estou ali na nossa igreja, a Essência do Amor, pronto para a gente conversar, tá? Então você pode me procurar ali. E aqui está a bibliografia que eu usei, Teologia Sistemática Reformada, né? Do irmão Franklin Ferreira e Alan Miatti, Suma Teológica São Tomás de Aquino, e a Bíblia que eu estou usando é a versão Almeida Revista e Atualizada. Deus abençoe a todos.